trabalho persistente vence a tudo. A determinação do senhor Luciano José dos Santos explica bem essa frase. Aos 62 anos, ele foi aprovado no concorrido vestibular da Escola Paulista de Medicina. Sr. Luciano, qual é a sensação de estar realizando um sonho? É uma sensação maravilhosa, eu acho que é muito difícil de descrever. É uma coisa que eu sempre quis fazer. É uma alegria assim que é compartilhada pelos meus amigos, pela minha família, pelos meus filhos, por muita gente. Eu acredito que não é uma mudança muito grande como aparentemente pode parecer. Porque exatas trata de exatas, por exemplo, engenharia, tem cadeiras de química, física, matemática, lógica, matemática e materiais. Todas essas áreas, se a gente observar muito bem, elas estão presentes também na medicina. Então, do ponto de vista tecnológico, científico, de conhecimento, existe uma afinidade talvez maior do que as pessoas possam parecer. A grande novidade é a presença nova de matérias que não são vistas assim regularmente na área de engenharia ou de matemática, como é o caso que eu me formei, não é? O senhor entrou no ITA, mas por uma questão econômica parou, não é isso? É verdade. Eu entrei no ITA em 1964, eu consegui cursar 2 anos no ITA em 64 e 65, mas a minha família em Aracaju era dependente economicamente de mim na época em que eu estudava o curso colegial. Quando eu vim para o ITA, que é um sistema que me permitiu tudo, eu tinha apartamento, tinha alimentação, tinha tudo, estudo maravilhoso, é um estudo que é reconhecido no mundo todo, mas eu não tinha muita assim a segurança de que a minha família estivesse bem, porque se quando eu estava lá, ela já tinha dificuldade, sem aquela mínima ajuda que eu prestava na época em que eu estava aqui, eu via dividido, de certa maneira. Eu não conseguia me concentrar muito, eu não tive dificuldade para cursar o primeiro ano, eu fui muito bem no primeiro ano, concluí, voltei para Aracaju nas férias. Durante o segundo ano também eu concluí, de certa maneira, muito bem, mas infelizmente eu peguei 2 segundas épocas, as 2 primeiras segundas épocas lá no ITA. E viajei para Aracaju, nas férias, para voltar a fazer as segundas épocas. Eu vi uma situação complexa lá na minha família, do ponto de vista econômico, desfavorável, e quando eu cheguei eu não consegui me sair bem nas matérias em que eu tinha pego 2 segundas épocas, eu tive que sair do ITA. Parou o ITA, mas depois entrou na USP em matemática. Como o senhor se preparou para entrar aqui na Escola Paulista de Medicina? Eu fiz o cursinho do Ângulo, em 2001, integral, com bolsas parciais. Depois, em 2002, eu tive uma nova oportunidade de continuar um pequeno trabalho, aí eu não pude estudar. Em 2003, eu fiz um semi-noturno do Ângulo, já me preparando de volta para realmente enfrentar a medicina. Em 2000, agora no vestibular de 2004, né, para 2005, eu tive bolsa integral, pude fazer o Ângulo, o cursinho, durante o dia inteiro, que era um curso muito forte, e aí eu me preparei de maneira que eu pude enfrentar a dificuldade que é o vestibular da Paulista de Medicina. E foi aprovado pelo sistema de cotas, não é isso? Foi. Me conta como é isso. O sistema de cotas aqui, ele é uma espécie de padrão no Brasil, para algumas universidades públicas, mas com algumas diferenças que são as variações de cada uma das escolas. A Paulista de Medicina, até onde eu sei, e onde está no edital do vestibular, ela criou, ao invés de reservar 10% das vagas, como é o caso de algumas outras escolas públicas também, ao invés desse sistema, ela criou 11 novas vagas, que correspondem a 10% do novo total. Como é que está a expectativa de se tornar médico? Muito grande, tudo que eu desejo, eu sei que é um investimento pesado, é difícil, é um estudo profundo,
tempo integral, não é? Todos os colegas, os futuros colegas que eu tenho encontrado aqui na escola, têm me alertado que o curso é realmente difícil, mas ao mesmo tempo todos eles falam que o curso é maravilhoso. Então, eu tenho uma expectativa muito grande, muito positiva, não é? E eu acho que jamais vou me arrepender do que eu estou querendo fazer. É uma palavra que não passa, não existe no meu pequeno vocabulário, arrependimento, é uma expectativa muito grande. E o material didático é caro. Dá para o senhor manter os estudos com a aposentadoria do senhor? Eu sei que é muito caro, eu tenho uma aposentadoria do INSS, uma aposentadoria da fundação da companhia que eu trabalhei. Não é uma aposentadoria muito assim, grande, mesmo porque eu tenho obrigações com minha mãe, meus irmãos, até de certa maneira com os meus filhos. Então, mas de certa maneira não, com toda certeza eu consigo sobreviver com minha aposentadoria. Eu sei que os livros são caros, o próprio curso envolve materiais que talvez aqui, pelo fato da universidade ser pública, não sejam comprados, mas não é uma coisa muito barata. Eu pretendo ser muito econômico com relação ao uso de livros, eu pretendo consultar rotineiramente a biblioteca, que eu sei que é maravilhosa, que tem tudo que um aluno de medicina precisa aqui. Já andei lendo na internet as possibilidades. Existe uma biblioteca virtual que pode ser consultada através de computadores, com CD-ROM e tudo mais. Existe um material de apoio muito grande, aí existe possibilidade de partes de determinadas matérias serem copiadas através do centro acadêmico, através de facilidades da própria universidade. O senhor mora onde? Qual o bairro? Eu moro em Cidade Dutra, um bairro um pouco depois de Interlagos. O senhor acha que o senhor vai enfrentar preconceito por ter passado no vestibular tão concorrido como esse aqui, porque é a FUVEST, na Escola Paulista de Medicina? Você acha que vai ter preconceito por ter entrado aqui pelo sistema de cotas? Eu acredito que não, pelo seguinte, porque só teria preconceito se, por exemplo, os cotistas que estão ingressando, se a gente de alguma maneira fizesse com que o nível de ensino caísse, ou então se a gente não se interessasse devidamente pelo curso, ou que abandonasse o curso. Eu acredito que nenhuma dessas hipóteses aí vão acontecer. O senhor disse que ainda cuida da mamãe. Qual é a idade dela? Quantos anos ela tem? A minha mãe tem 87 anos, muito lúcida. Ela lembra de tudo. Quando eu lembro, eu tenho a impressão que é alguma coisa genética, porque eu também lembro de tudo. Sempre que eu ligo, ela me conta todas as novidades que aconteceram, até fatos que de certa maneira eu já esqueci, mas ela comenta comigo. Ela é muito alegre, muito participativa. Está muito feliz pela sua aprovação no vestibular? Muito feliz, muito feliz. Quando o senhor viu o nominho do senhor na lista ali, qual foi a sensação? Quem viu foi a minha esposa, primeiro, foi a minha esposa. Eu estava com certo receio de olhar a lista e a minha esposa com muita ansiedade. Então, eu estava lendo um jornal de manhã cedo e ela entrou na internet para ver o que tinha acontecido. E quando ela descobriu, ela me chamou assim, muito alto, falando alto, Você entrou. E aí foi uma alegria muito grande, porque era exatamente o que eu queria ouvir, mas eu não tinha coragem de olhar na internet. Lazer, como é que o senhor gosta de passar as horas de lazer? Passear um pouco com minha família. Meu filho tem um trailerzinho no interior, um trailer pequeno. Então, quando ele vai lá, nesse lugar onde ele está com o trailer acampado, a gente faz um acampamento de barraca, eu e minha esposa. Agora, então, eu vou tentar organizar um pouco melhor a área de lazer, dar um pouco mais de atenção à minha esposa, que foi maravilhosa, ela que carregou tudo nas costas. Eu esqueci, até agora não falamos sobre ela, mas sem ela eu não teria conseguido nada. Como ela se chama? Ela se chama Maria Amália. Ela também estudou comigo na Universidade de São Paulo, ela é formada em pedagogia e em matemática, ela deu aula em colégio público, se aposentou recentemente. E sempre apoiou o senhor nessa decisão de fazer medicina? Muito. No começo, ela questionou um pouco porque ela achava que eu poderia desistir. Mas a partir do momento que ela percebeu que eu jamais desistiria, que eu iria continuar tentando o cursinho todos os anos, até um dia eu entrar. Aí ela começou a me incentivar. Então, ela praticamente faz tudo sozinha em casa, porque eu tinha que estudar, então ela
Às vezes eu ajudava, mas ela dizia que não precisava. Então, uma pessoa que se desdobrou por mim, assim, de uma maneira que não dá para descrever. Realmente, o fato de eu ter entrado na medicina hoje, eu reconheço que sem ela teria sido muito mais difícil. Senhor Luciano, o senhor se forma em 2010. Tem mais 2 anos de residência. O senhor já pensa o que fazer? Qual a especialidade do senhor? Me atrai muito, por exemplo, a área de genética, pesquisa na área de célula-tronco, eu acho que todo mundo quer fazer isso. É uma área de ponta, de tecnologia, né? Mas eu tenho consciência de limitações, de idade e de número de vagas. Então, eu tenho os pés no chão, eu não estou querendo fazer mais do que eu posso, mas eu gostaria de fazer alguma coisa aí na área de pesquisa ou uma especialidade que me permita imediatamente atingir pessoas que estão com alto grau de necessidade médica, de assistência médica, como, por exemplo, geriatria. O senhor quer fazer trabalho voluntário, então? Quero no futuro, quando eu for médico. Quando eu estiver formado, eu pretendo dedicar a maior parte do meu tempo a trabalho voluntário, sem qualquer ambição econômica ou financeira. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal da terceira idade para mostrar essa perseverança que o senhor tem e conquistou essa realização de um sonho. O que você tem a dizer para esses idosos? A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas da minha geração e até outras gerações, né, antes ou depois, é que sempre é tempo para você fazer aquilo que você gosta de fazer. Se alguém teve algum projeto que não pôde realizar enquanto era jovem, não considerem que a idade que vai proibir. Eu não vejo a idade com nenhuma forma de empecilho. Aliás, é até maravilhoso, sabe por quê? Porque hoje eu tenho como é que se diz? Eu tenho um espírito crítico e uma consciência tão grande que eu não tinha quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu achava as coisas bonitas, mas às vezes até nem entendia direito por quê, né? Quando a gente é mais idoso, a gente entende um pouco melhor a vida e por isso algumas coisas são facilitadas. Então, se alguém tiver, como é que se diz, com desejo de fazer algo parecido, eu tenho convicção de que é possível fazer, sempre é possível começar uma carreira nova, algo novo, um esporte, não é? É maravilhoso a gente perceber que a idade não nos tira a capacidade de criar coisas novas, entende? Tomara que em 2006 o senhor passe o trote em algum desses idosos, então, aqui na Faculdade de Medicina. Seria um sonho muito bom, maravilhoso. Eu acredito, eu tenho certeza, eu acho, que vai acontecer isso. Então vamos combinar o seguinte, em 2012... Sim. Eu venho aqui fazer uma consulta com o senhor me atende? Com toda certeza. Então tá bom. Muito obrigado. Parabéns Obrigado, pela perseverança do senhor, muito viu? Obrigado. Pelo coração enorme que o senhor tem obrigado. E a inteligência. Daqui um abraço. Muito obrigado, um abração. Legal, muito obrigado.